ele foi ouvido a título de testemunha. Se ele foi ouvido a título de testemunha, quem é que o Alexandre de Moraes pretende incriminar? A imprensa. A imprensa. Mas vamos de notícia, porque a Revista Oeste, como eu dizia, ela entrevistou com exclusividade o Eduardo Talhaferro, que depois também cedeu uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral do Santo Ofício, Eduardo Talhaferro solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, o impedimento do ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito que investiga o vazamento de mensagens trocadas por assessores do ministro na Corte e no TSE, a chamada vaza-toga, pelo seu nítido interesse na causa. O pedido acontece após intimação de Talhaferro como parte das apurações da Polícia Federal. Na entrevista exclusiva que Talhaferro concedeu à Revista Oeste no final de semana, Talhaferro negou veementemente as acusações de que teria ele vazado os dados do seu celular e disse que as informações podem ter sido coletadas quando o aparelho foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em 2023, ocasião em que foi preso por violência doméstica. Talhaferro disse que está sendo perseguido e admitiu que teme possíveis retaliações. Em outra entrevista, desta vez ao Estadão, Talhaferro revelou que a orientação de Moraes era esta: simples, cumprir as suas ordens com celeridade e conteúdo robusto, abro aspas. Não existia alternativa de dizer não ou deixar de fazer o que era mandado, fecho aspas. Concedida à Oeste, na entrevista que ele concedeu à Oeste, o Talhaferro ele revelou também que o STF solicitou o levantamento de dados de manifestantes do 8 de janeiro. Aspas. Ficha civil. Vamos dizer assim, a equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho, cerca de 1.500 pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. O levantamento foi ordenado por Alexandre de Moraes. O documento determinava que o TSE, sob coordenação de Talhaferro, deveria utilizar a consulta e o acesso aos dados de identificação civil mantidos na Corte, bem como de outros dados biográficos necessários à identificação e localização de pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro. O método utilizado para investigar os manifestantes é similar ao que foi usado para produzir relatórios sobre cidadãos que fizeram críticas a ministros do STF em Nova York. Geisiane. Olha, bom, primeiro dizer que parabenizar mesmo o nosso jornalismo aqui da Revista Oeste, e às vezes vale muito mais a pena saber quem é que está do seu lado da trincheira do que a própria guerra. E o motivo é de orgulho mesmo de fazer parte do time. A entrevista é bastante rica. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele fala que ele concedeu a entrevista primeiro para a Revista Oeste, porque ele de fato não conhecia a Revista Oeste, conheceu pelo TSE e ele realmente não encontrou nada ácido. E aí ele ainda diz assim, eu sou ético, por isso que eu estou aqui dando essa entrevista. Então, mas vindo de quem vem é um ponto positivo para a Revista Oeste. Olha, agora a entrevista é bastante rica e os pontos que mais me chamaram a atenção é o seguinte. Primeiro, o medo que ele tem do Alexandre de Moraes. Ele fala o seguinte, conheço bem sua personalidade. Eu jamais teria coragem quando ele é indagado se foi ele que vazou as informações para a Folha de São Paulo. Então ele fala que ele encontrou o Alexandre de Moraes de 3 a 4 vezes, ele não tem intimidade, mas que ele conhece da fama, né? Ele conhece a personalidade do ministro Alexandre de Moraes e que ele não teria coragem. Veja, nós estamos falando aqui de uma pessoa que teve contato com o Alexandre de Moraes e que demonstra e que revela que o nível da tirania ali é uma coisa meio hard, a ponto dele não ter coragem de querer vazar as informações. Hoje o Pondé escreveu na Folha o seguinte, só não tem medo
do Alexandre de Moraes quem é puxa-saco. Exatamente, porque quem não tem... E quem é puxa-saco também há de ter. Vamos falar a verdade. E é por isso que puxa o saco, né? E aí ele começa, né, falando sobre isso. Quando ele é perguntado a respeito do Departamento de Inteligência do Brasil, também me chamou bastante atenção, porque ele é categórico. Ele fala que não há setor de inteligência no Brasil. Veja, se ele está dizendo, se ele está afirmando que não há um setor de inteligência, significa que os setores de inteligência do Brasil muito provavelmente estão aparelhados para entregar informações de determinadas pessoas. E aí a pergunta que fica é, por quê? O que esses setores de inteligência do Brasil está fazendo, está realizando? São mais puxadinhos do STF que a mando do Alexandre de Moraes cumpre ordens? E aí ele faz ali, ele tenta fazer um pouco de meia-culpa que não cola muito, né? Ele fala que ele está sendo perseguido e que ele está com medo. Olha, Talhaferro, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao clube. Nós estamos há pelo menos uns 5 anos falando, porque ter coragem é justamente enfrentar o medo e falar. Então nós estamos sendo corajosos e falando, e nós temos também medo da retaliação, mas nós estamos aqui firmes e fortes falando, porque nós defendemos os nossos valores, os nossos princípios, e eles são inegociáveis. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet, com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Ele pontua isso e tal. E só pra fechar mesmo, ele fala que ele só cumpria ordens. Né? Isso me levou diretamente para a Alemanha nazista, né? Então ele só cumpria ordens, ele quis dizer que ele não teve autoria de nada, ele recebia ordens ali do Ayrton, que vinham do Alexandre de Moraes, e ele só cumpria ordens. A gente precisa ter uma base de valores muito firme, muito forte, porque se alguém me ordenar que eu tenho que prender pessoas inocentes, que eu tenho que matar pessoas inocentes, evidentemente não farei. Então a entrevista é boa, ele tenta fazer um meia-culpa, mas ele tem culpa, assim, ali no cartório, pelo menos de só seguir ordens. Você vê, porque a gente estava comentando na semana passada que ele foi à Polícia Federal. Olha que coisa interessante. Ele foi ouvido a título de testemunha. Se ele foi ouvido a título de testemunha, quem é que o Alexandre de Moraes pretende? Quem é que o Alexandre de Moraes pretende incriminar? A imprensa. A imprensa. E veja, o Clezão, vale dizer aqui, na sexta-feira foi publicada a decisão do recurso que negou a ação penal do Clezão, que morreu na Papuda. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes descumpriu os prazos para rever a prisão preventiva. No mínimo. O Toffoli não fundamentou. Recorreu-se. Na decisão do recurso, ele só copiou e colou a sentença denegatória e não respondeu sobre o que é prazo razoável previsto na lei de abuso de autoridade. Aí ninguém quer abrir um inquérito. Agora, o próprio juiz abriu um inquérito para incriminar a imprensa e colocar um possível culpado, porque se ele vai ser réu, se ele é investigado, ele pode não produzir provas contra ele mesmo. Agora, como testemunha, ele não pode, ele tem que falar. Olha que coisa perversa. Vai falar que isso aqui é uma democracia? Não, definitivamente não é. Eu queria, Pavinato, me ater aí a manchete que está na tela aqui nesse momento. A manchete que fala que o Talhaferro está pedindo para que o Barroso tire o Alexandre de Moraes da relatoria. E está correto. Ele não vai ter isenção nenhuma nesse relatório. Se já é errado ele ter aberto o inquérito, mais errado ainda é ele ser o relator do inquérito. A bem da verdade, nem devia ter esse inquérito. Claro, nem deveria. Né? A abertura já está equivocada. O Supremo Tribunal Federal ele tem um sistema eletrônico que distribui os processos entre os ministros, justamente para que seja algo imparcial, equitativo, que seja justo. Portanto, aleatoriamente, o sistema escolhe um ministro. Nesse caso, o Barroso tem obrigação de tirar o inquérito do Alexandre de Moraes e fazer o sorteio entre os demais ministros. Agora, o professor Sono, tem muita gente da esquerda está tentando colar uma narrativa. Apresentem um só áudio do ministro Moraes. Porque são conversas aí, não foi mostrado tudo ainda, né? O potencial, a gente não sabe o que está por vir, mas o fato é que o segurança pessoal dele, o juiz auxiliar do STF, o Ayrton Vieira, e o juiz auxiliar do TSE. Os três a comando dele fizeram pedidos ilegais. Ah, não tem áudio do ministro. Se ele for alegar o famoso não sabia, ele tem que ser homem, ter vergonha na cara
e coerência de falar, olha, eu não sabia e por isso eu anulo tudo. Pavinato, inicialmente meus cumprimentos a ti, Dani, Geise, Luiz, a todos que nos acompanham, essa maravilhosa equipe da Oeste, atestada por essa entrevista que mostra como é uma equipe fantástica. Há alguns pontos, como você falou. Primeiro, eu posso estar enganado, eu não sou jurista, mas eu sou cidadão e sofro as consequências, dentre elas de que a ignorância da lei não isenta do seu cumprimento ou da punição caso não seja cumprido. Menos ainda o juiz do Supremo, que deveria ter notável saber. Ainda mais nesse caso. Se ele alega que ele não sabe, então já teria sido questionado o fato dele estar ali como sendo um juiz supremo. Não teria capacidade, aí seria incompetência para o cargo. Esse é o primeiro ponto, né? Aí nós temos, quando a gente olha o que está configurado, não posso estar enganado com respeito à ABIN. A ABIN não tem nada a ver com isso, mas caberia aí o apelido de ABIN paralela, porque foi uma ABIN que foi paralela, que foi construída para fazer investigações ou imputar crimes a indivíduos de acordo com a vontade daquele que já tem a condenação previamente estabelecida pelo julgador. O julgador está dizendo, não, já condenei, eu quero apenas que você arranje as provas para tanto. Ora, com todo respeito, ao fazer isso, o que está configurado, que mais configura como uma ABIN paralela, o simples fato de que ao que consta, ele foi solicitado, segundo ele falou aqui, foi solicitado que buscasse informações da vida privada ou informações de indivíduos, 1.500 indivíduos, pelo TSE. Exatamente. O que o TSE tem a ver com isso? Isso deveria ser coisa para a polícia. Além do que, suponhamos que fosse adequado o que está acontecendo com essas 1.500 pessoas, nenhuma delas tem foro privilegiado, deveria ter ido para a primeira instância, e na primeira instância, cada juiz é que faria requerer as investigações adequadas. Ou seja, está tudo errado no processo, no procedimento, não tem nada que caiba. Eu vou pegar um outro elemento, foi maravilhoso ter falado do fato daquele marginal austríaco que governou a Alemanha, mas me lembra aqui também os processos de Moscou. Achei que era um marginal que está no STF. Não, mas quem não está à lei está à margem da lei, quem está à margem é o marginal. É um marginal, independentemente de ser coisa pejorativa, é apenas a constatação de um fato. Mas veja, me lembra os processos de Moscou. O que o Talhaferro está vivendo é exatamente o que aconteceu nos processos de Moscou quando Stalin foi perseguir todos os ex-aliados porque eram arquivos, porque poderiam fazer contraposição e colocavam uma bala na cabeça deles e todos aqueles eram torturados em várias formas de tortura e eram obrigados ou a se suicidar ou eram executados com um tiro na nuca. E ali foram executados todos. A diferença daquilo de lá para cá é uma só. Aqueles indivíduos acreditavam que eles tinham que se suicidar por uma razão simples, porque eles acreditavam que no fim da história eles estavam construindo algo de bom. Qual é o algo de bom que está sendo construído agora? Nada, porque a democracia foi jogada no chão. A prova de que a democracia foi jogada no chão, que a democracia é o poder do povo sobre os seus governantes. No momento em que o indivíduo destrói todos os fundamentos do Estado Democrático de Direito, ele está dizendo, ninguém pode me contestar. A democracia morreu. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a MyLiberty.bet. É assim mesmo, MyLiberty.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até R$500 em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A MyLiberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu,
comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.